ontem, segunda-feira, né, dia 19, a gente teve uma sessão ordinária na Câmara Municipal, aonde eu tive uma fala na tribuna relacionada ao meu mandato, né? Porque esse suplente de vereador do PSB, ele tem soltado fake news no município de Nova Brasilândia devido a um candidato da nossa chapa do União que foi suplente, que está suplente também, está sofrendo um processo, né, eleitoral e correndo risco, às vezes, de ser cassado o mandato. E ele está soltando fake news no município de Nova Brasilândia, dizendo que o União Brasil vai perder uma cadeira na Câmara Municipal, que hoje nós temos 4 vereadores, né? União Brasil foi a chapa mais votada no município de Nova Brasilândia. E eu fiz uma fala na tribuna defendendo o meu mandato, dizendo que União Brasil tinha voto suficiente para permanecer com a quarta cadeira dentro da Câmara Municipal. E que, assim, se ele quer ganhar a eleição, se ele quer ser vereador, que ele ganhasse a eleição. Que ele concorresse, viesse pro pau e sentasse na cadeira para ele ver o peso que ela é. Porque, assim, falar de fora é fácil, né? Quero ver vir para dentro. Então, assim, e falei também na tribuna que nem voto para ser vereador ele tinha e queria entrar na Câmara na marra. Primeiro é que ele queria entrar pela chapa do suplente do vereador Eutímio. Não conseguiu. O vereador Eutímio não deu cadeira para ele, né? Não deu a licença. E agora ele quer entrar na minha cadeira e soltando fake news. E acaba que os meus eleitores ficam preocupados com a situação, querendo saber se é verdade ou mentira. E eu fiz o posicionamento que os meus eleitores poderiam ficar tranquilos que a minha vaga ia permanecer os 4 anos e que minha cadeira estava muito segura, porque a União Brasil tinha voto para poder segurar minha cadeira tranquilo, caso ocorresse o fato de um colega de chapa for cassado ou não, entendeu? Então, assim, eu quis corrigir uma fake news, eu tenho imunidade parlamentar para falar o que eu quiser na tribuna. Então, assim, eu não ofendi ninguém, nem falei o nome dele, eu falei suplente de vereador. E assim, e após a sessão, nós vereadores, né, alguns vereadores da Câmara Municipal, a gente foi a uma lanchonete confraternizar, como sempre fazemos, né, após a sessão. E assim, em seguida, após a gente ter chegado, demorado uns 10 minutos, o suplente chamado Marcos Barroso, né, que é o suplente do PSB, chegou no estabelecimento. E automaticamente, muito calmo, né, me chamou para conversar. E eu perguntei, falei, você quer conversar agora? Ele falou, agora. Eu falei, então vamos sentar na outra mesa ali, que ali a gente conversa. E assim, após esse período, eu sentei em outra mesa com ele e ele começou a querer exaltar, entendeu? É que a gente solicitou a câmera lá para a mulher do estabelecimento, infelizmente ela não quis contribuir e entregar a filmagem para nós, né? Então, provavelmente o advogado vai entrar com ordem judicial para poder requerer esses vídeos, né? Mas assim, em seguida ele começou a se alterar e apontar o dedo para minha cara, dizendo que eu tava falando mentira, que ele não queria minha cadeira, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, Marcos Barroso, não precisa apontar o dedo pra minha cara, porque eu tô falando normal com você. E em seguida ele soltou um tapão na minha cara que entortou o meu óculos inteiro, entendeu? Entortou o meu óculos inteiro e eu fiquei sem reação. E ele partiu pra cima de mim e as pessoas não deixaram que ele me batesse. Mais, né? Porque já tinha dado um tapa na minha cara e avançado pra cima de mim. E assim, eu tô tomando todas as medidas cabíveis, já fiz um registro, né, no destacamento de Nova Brasilândia, vim para Chapada para poder também formular uma denúncia criminal e civil, né, e em seguida vou para CODER, né, que é a delegacia de crime organizado e corrupção, também formalizar a minha denúncia contra ele, né, porque medidas têm que ser tomadas. Porque não posso deixar, né, que infelizmente ele tente me calar, às vezes, por um fato de eu querer me pronunciar ou falar, às vezes, algo que eu penso. Então, assim, eu fui eleito pelo povo, eu fui eleito para representar as pessoas. Então, assim, é o que eu estou fazendo. Eu acredito que, independente da fala dele ou não, eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo, que é trabalhar e continuar fazendo o meu papel de vereador para a população de Nova Brasilândia. João, isso totalmente cunho político, então não tinha nada pessoal entre vocês, Não, nada. nada pessoal, nada pessoal. Eu só estava defendendo o meu mandato e a minha cadeira como parlamentar na Câmara Municipal de Nova Brasilândia, né? Eu precisava dar esse respaldo para as pessoas que estavam preocupadas por ele estar soltando essas fake news. Há quem dizem que ele chegou até a falar para o vice-prefeito que ele tinha matado uma vaca já para esperar a posse dele, porque eu ia perder o meu mandato, eu ia perder minha cadeira,
porque um colega de chapa iria ser cassado, que é uma coisa totalmente fake news. O nosso colega de chapa, ele não foi nem chamado ainda para poder sequer prestar algum esclarecimento à polícia, entendeu? Ao TRE, nada. Então, assim, são suposições, é um processo longo, demorado. Então, assim, é até E uma coisa que eu pedi para ele na tribuna também foi respeito, que ele me respeitasse enquanto vereador, que da minha parte ele teria o total respeito. E é uma coisa que ele não teve, né? Porque chegou a me agredir. Eu acho que a gente pode muito bem resolver as coisas na base do diálogo e da conversa. Eu acho que é uma coisa que ele não é da competência dele, infelizmente, né? Mas é isso. Eu recebi uma ligação do presidente do partido, né, o vereador Eutime de 7 mandatos, aonde ele me mostrou total repúdio à situação, né? É um colega de chapa dele, é o presidente do partido do PSB, onde ele me mostrou bastante insatisfeito com o que aconteceu. Agradeci o apoio, né? Acredito que a Câmara Municipal de Nova Breslândia ela é muito unida. E assim, uma pessoa dessa que foi candidato e já pensou representar o povo e ter infelizmente, uma divergência dessa, você já pensou? A tribuna e a Câmara Municipal é um local onde a gente tem divergências de projetos, de ideias, de assunto. Você já pensou se uma pessoa dessa é eleita? Infelizmente, eu não compactuo com a ideia dele. E ele querer me agredir na Câmara Municipal, às vezes, porque eu não concordo com o posicionamento dele. Então, isso não é infelizmente, uma pessoa de concorrer a cargo público e de pensar ser vereador um dia, né? Porque uma pessoa dessa não pode nem sequer pensar em representar alguém.